Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Pigorali e esse é o primeiro episódio do Alba Green. Aqui você vai encontrar várias informações sobre o meio ambiente. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Bom, eu vou começar falando sobre o aquecimento global. Você já ouviu falar em aquecimento global? Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas você sabe o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Ele é causado pela emissão de gases que intensificam o efeito estufa, vindo de uma série de ações humanas, o que tem levado ao aumento da temperatura do planeta. Ele tem vários efeitos perigosos para a manutenção da vida na Terra, seja humana, seja animal ou seja vegetação. A alteração de temperatura global afeta os ventos e regimes de precipitações, podendo causar chuvas em excessos, tufões, secas e frio extremos. Um dos efeitos do aquecimento global é o derretimento das calotas polares, já que cerca de 68% da água doce disponível na Terra está armazenada lá e que se localiza lá no extremo do planeta Terra. Ao entrar em contato com a água salgada, acaba que o aumento do nível do mar, e isso pode provocar enchentes em cidades costeiras. Agora que você sabe um pouco, mais ou menos assim, sobre o aquecimento global, vamos falar um pouco sobre ebulição global. Quando você vai pesquisar um pouquinho sobre ebulição global, ele não é um conceito muito famoso, assim, porque ele é mais conhecido como fervura global. Nela, a tendência é o aumento constante das temperaturas médias globais e a previsão é que os oceanos acabem aumentando e alagando essas cidades costeiras. Basicamente, a ebulição global é um aquecimento global mais intensificado. São várias as causas do aquecimento global e que está se intensificando para a ebulição global, como a geração de energia, fabricação de produtos, o desmatamento florestal, a produção de alimentos, energia de edifícios e o excesso do consumo. A gente está vivendo agora a era da ebulição global e esse é o momento de agir para tentar salvar o planeta. Agora que você sabe sobre aquecimento global e ebulição global, eu vou chamar a nossa repórter Maria Clara para falar um pouco sobre o posicionamento da ONU, sobre o que está acontecendo com o nosso planeta Terra e o que eles estão fazendo para tentar salvar o nosso planeta. Qual a responsabilidade da ONU em relação à ebulição global? O secretário Antônio Guterres afirmou recentemente que o mês de setembro foi considerado o mês mais quente dos últimos 100 anos. Trabalhadores desmaiaram devido às fortes ondas de calor e crianças foram levadas por conta de enchentes ocorridas em vários lugares do mundo. Segundo Antônio Guterres, a velocidade das mudanças climáticas está mudando rapidamente graças aos gases do efeito estufa e do fenômeno meteorológico El Niño, aumento de tempestades, inundações e incêndios florestais. A Organização Meteorológica OMM confirmou que julho de 2023 foi o ano mais quente dos últimos 100 anos. Os dados divulgados em um comunicado da imprensa da organização revelam que o mês de julho registrou vários recordes, as 3 semanas mais quentes, as 3 temperaturas mais quentes oceânicas e os 3 dias mais quentes registrados. O secretário-geral pediu que países de desenvolvimento que mantenham suas promessas sobre o financiamento climático, destacando países do G20. Antônio Guterres foi enfático ao abordar a responsabilidade direta da humanidade nesse cenário alarmante. O mesmo afirma que temos que começar a cuidar do mundo imediatamente ou então sofreremos graves problemas. Acabaram-se as desculpas, chega de esperar que os outros ajam primeiro, já não há mais tempo para isso, declarou Guterres. A projeção da OMM indica que uma probabilidade de 98% de que nos próximos 5 anos testemunhamos o ano mais quente. Porém, esse período pode diminuir entre 2023 a 2027, devido ao aumento de 1,6 graus Celsius na temperatura média global. As geleiras estão derretendo em um ritmo dramático e não podem mais ser conservadas, já que os indicadores de mudanças climáticas atingiram níveis de uma tendência que só devia se consolidar até 2060. O derretimento extremo das geleiras e o calor recorde dos oceanos, que causa a expansão de volumes de água, contribuíram com a média do nível do mar à ordem de 4,62 milímetros. E agora a jornalista Chayane vai dar continuidade falando um pouco sobre as notícias que estão na mídia sobre ebulição global. Boa tarde, meu nome é Chayane e agora vamos falar um pouco sobre como a mídia vem tratando desse assunto. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre o tema ebulição global e quando você pesquisa em qualquer plataforma, Safari, Google,
Quando você põe ebulição global, não tem notícias que ligam ao assunto. Tem, mas são muito poucas. Tem mais aqueles sites em que explicam o que de fato é a ebulição global. E na maior parte desse material que eu encontrei, são matérias explicando, não tem que liguem a notícias, por exemplo. O efeito dessas chuvas são por conta da ebulição global. Não, isso não tem. Eu aprofundei em alguns sites que vemos no dia a dia e eu pude perceber que um dos veículos que mais aborda o tema é a Folha de São Paulo. Inclusive, nas matérias deles sobre o tema de ebulição global, grande parte tem a opinião de especialistas. Inclusive, eles também têm um episódio do podcast deles em que fala só sobre o tema e debatem um pouco sobre como vai ser daqui pra frente. E já nas plataformas como Spotify, YouTube, são os locais em que você mais se encontra, mas assim como nas buscas na internet, também estão explicando o que de fato é o assunto. Mas são vídeos mais demorados, alguns têm a opinião de especialistas, assim como no da Folha também. E já no aplicativo vizinho, como as pessoas falam, TikTok, é como se fosse uma curadoria. As pessoas pegam o assunto, pesquisam, fazem uma grande busca e depois fazem um resumo. E desse resumo elas fazem vídeos de aproximadamente 2 minutos explicando sobre o que é o tema, mas assim, é aquela coisa. Nem sempre pode ser que aquela matéria seja verdadeira, porque eles fazem uma junção, nem sempre são pessoas realmente que têm comprometimento com a verdade. Então, é de se desconfiar. Importante citar que esse tema veio à tona quando o secretário da ONU, Antônio Guterres, no dia 27 de julho de 2023, participou de uma coletiva sobre as mudanças climáticas que está tendo e ele alertou que o mês de julho seria o mês mais quente da história, o que realmente de fato aconteceu. E ele alertou que a partir daquele momento o mundo tinha entrado na fase de ebulição global. Então, a partir do momento que ele falou sobre isso, foi quando a mídia começou a falar sobre, mas entre esse mês de agosto e setembro, eu não observei tantas matérias falando sobre o que realmente. Estamos falando do nosso futuro, deveria ser um tema mais abordado não só por especialistas econômicos, mas também climáticos, ambientalistas, porque assim, é o nosso futuro, então seria necessário sim que a mídia alertasse, ainda mais nessa onda de calor que a gente está tendo agora no mês de setembro, tem grande peso que seja assim por conta da ebulição global. São muitas causas e consequências para deixar apenas ir fluindo. Agora com vocês a repórter Natália Campelo no quadro Você Sabia? Oi gente, me chamo Natália e no quadro Vocês Sabiam existem várias formas de poluição atmosférica, que é a hídrica e sonora também. Na poluição atmosférica, as causas incluem queimadas, veículos, mineração e uso de aerosóis, evitando equipamentos poluentes e promovendo o reflorestamento nas áreas urbanas. A poluição de água ela é causada por aquecimento global, desmatamento, atividades industriais e agrícolas, lixos, tráfegos e derramamentos de combustíveis, principalmente devido à indústria de petróleo e mineração. É importante lembrar que cada pessoa tem a sua responsabilidade nisso. E também é importante destacar que existem vários poluentes naturais, como as cinzas e gases vulcânicos tóxicos. E, por fim, partículas e gases de incêndios florestais e grãos de pólen. Obrigada e até mais!